Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 12. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do versículo 12 ao versículo 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Bom, irmãos, a igreja de Pérgamo, que é a igreja vencida pelo mundo, viu? A igreja de Pérgamo é a igreja vencida pelo mundo. E quando eu digo que a igreja de Pérgamo, ela foi vencida pelo mundo, porque o ponto central da carta à igreja de Pérgamo é o cuidado da igreja em se misturar com o mundo, se encantar com a grande meretriz que é o mundo. E isso a igreja de Pérgamo estava encantada, se encantou com o manjar que o mundo estava lhe oferecendo, e ela abraçou. Na primeira igreja, a igreja perdeu o quê? A igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, irmãos, a igreja de Esmirna foi um exemplo. Ela foi fiel até o fim. Ela deu a sua vida. Muitos morreram, mas ela não negou o seu Deus, não negou ao seu Cristo. Policarpo, que morreu, foi morto, foi um martírio, foi queimado vivo. Enquanto ele estava sendo queimado, ele dava glória a Deus e cantava louvor ao Senhor, mas ele permaneceu fiel. Então, a igreja de Esmirna era uma igreja de exemplo, uma igreja de fé, uma igreja que viveu em obediência. Ela preferia morrer do que negar o seu Deus. Já a igreja de Pérgamo foi uma igreja que foi vencida pelo mundo, vencida pela cultura, vencida pelas coisas do mundo. Tem muita gente que às vezes pensa e espiritualiza na questão do templo, na questão da estrutura, e às vezes espiritualiza tudo. E imagina que o diabo, ele não pode destruir a igreja. Ele pode destruir a igreja, eu me refiro aos fiéis da igreja. Ele pode me destruir, ele pode destruir qualquer um. Se nós não tivermos cuidado, e aqui está uma referência para nós, da igreja de Pérgamo. Ela foi vencida, mas era uma igreja fiel.
Irmãos, ela iniciou sendo fiel a Deus, mas foi vencida por não se policiar, não vigiar, não tomar cuidado. Ela caiu, ela pereceu. Ela foi conivente com os erros de alguns. Mas vamos lá. Mas vamos conhecer primeiro sobre a cidade, como sempre, a cidade de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casado, significa casado. Daí talvez a ideia de essa cidade ela ser casada com os deuses. E o povo de Pérgamo era envolvido, ele amava, eles deleitava-se com os seus deuses. Mas vamos lá. Pérgamo era significadamente a cidade mais importante da Ásia Menor. Dentre a cidade de Éfeso e a cidade de Esmirna, a cidade de Pérgamo era a cidade mais importante da Ásia Menor. Plínio a chamou a mais importante cidade da Ásia, simplesmente por ter sido a capital da Ásia por mais de 400 anos, viu? Pérgamo também foi a capital do Império Seleucida até o ano 133 a.C. Então o rei Átalo III, o rei Seleucida, o último rei de Pérgamo, passou em testamento o reino a Roma. Então Pérgamo se tornou a capital da província romana da Ásia Menor. Por isso que ela se tornou o que a história fala a respeito da sua grandeza, a respeito da sua prosperidade, da sua força, em virtude disso. Pérgamo era um grande centro cultural. Em relação a esse aspecto, a cidade de Pérgamo ultrapassava as cidades de Éfeso e Esmirna. Em Pérgamo existia a maior biblioteca do mundo do primeiro século. Isso na cidade de Pérgamo, ficando atrás apenas da biblioteca de Alexandria, no Egito, que era de fato a maior biblioteca do mundo na época. Só para vocês terem uma ideia, a biblioteca de Pérgamo, que era a segunda maior do mundo, tinha lá, nessa biblioteca, tinha 200.000 livros. Veja que é muito livro, né? Imagine uma biblioteca com 200.000 livros. Então, essa biblioteca de Pérgamo era de fato grande. Agora, irmãos, vocês querem saber como foi que surgiu o pergaminho? O pergaminho, ele foi criado, surgiu por Eumenes. E Eumenes, que era o rei de Pérgamo, no século 3 a.C., resolveu fazer da biblioteca de Pérgamo a maior biblioteca do mundo. E para isso acontecer, ele convenceu o bibliotecário de Alexandria a vir para Pérgamo e assim executar o seu projeto. O rei Ptolomeu, que era o rei do Egito na época, enfurecido com essa ideia, impediu o envio de papiro para Pérgamo. E todos nós sabemos que papiro é feito de uma planta aquática que é comum no rio Nilo, no Egito. Com o impedimento do rei Ptolomeu ao envio dos papiros, o rei Eumenes, rei de Pérgamo, cria um novo material para ser como livro em sua biblioteca, chamada de pergaminho. E o pergaminho são feitos de couro liso ou alisado. E foi daí que surgiu o pergaminho. O pergaminho passou a ser o material mais nobre e mais usado do que o papiro. Se o papiro na época tinha essa função, tinha essa utilidade,
para ser utilizada como escritas, né? Ela ficou para trás e a cidade de Pérgamo evoluiu, tornando-se a maior biblioteca do mundo. Veja, a biblioteca de Pérgamo então se torna uma referência no mundo inteiro, fazendo da cidade um dos maiores centros culturais do planeta na época. Veja que a cidade de Pérgamo era uma cidade também bem estruturada de maneira, podemos dizer, acadêmica e também financeira. Mas vamos para no versículo 12, a partir do versículo 12, aonde nós vamos estar lendo. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Todos nós sabemos que quando Deus fala ao anjo da igreja, está se referindo a quem? Ao pastor. A carta foi endereçada exatamente ao pastor. E o pastor passa para a igreja. Mas aqui diz assim: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Por que a espada aguda de 2 fios? Primeiro, o que nós precisamos entender, que a espada de 2 fios, ela tanto corta para lá, como corta para cá. A espada, ela avança para o mundo, como também ela é utilizada também para afligir também a igreja, para julgar a igreja. Não pensem, irmãos, que Jesus não julga a igreja. Jesus julga a igreja. E primeiro ele trata com a igreja, para depois tratar com o mundo. É assim, a regra é essa. A espada de 2 gumes significa a sua vitória sobre todos os seus inimigos, seja eles humanos ou demoníacos. Significa ainda a forma como ele trata alguns da igreja por lhe terem sido infiéis. Não tenho dúvida que a igreja em Pérgamo estivesse precisando de alguma forma de separação, de juízo, precisava ser julgada. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinou que a fé nele implica na separação até mesmo dos mais íntimos familiares. Sabia disso? Jesus, ele não quer, irmão, ser substituído por ninguém. Não imagine que se eu amo meu filho, você não ama sua filha? Seu filho? Nós amamos. Mas no dia em que você trocar Deus pelo seu filho, irmãos, você está pecando. No dia que eu fizer trocar, Deus por qualquer pessoa, seja esposo, seja mãe, seja pai, seja filho, nós estaremos pecando contra Deus. Agora imagine que Deus, ele nos ensina, o próprio Jesus nos ensina que nós devemos primeiro colocar ele em primeiro lugar. Depois vem o próximo. O mandamento de Deus, ele é como? Ele é primeiro vertical e depois horizontal. Primeiro nós amamos quem? Deus. E depois o próximo. Nós não podemos amar o próximo mais do que a Deus. Ele não quer. É uma regra de Deus. Então, veja o que é que diz a Bíblia, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 51 a 53. Dos versículos 51 a 53. Eu vou ler aqui porque eu já vou adiantando. Diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida. 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras
e as noras contra as sogras. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. Imagine se o teu pai, ou a tua mãe, ou teu esposo, ou teu filho, chega para você e diz assim: você vai ter que decidir agora, ou Deus ou eu. Quem você vai escolher? Se tua esposa, o teu esposo disser assim, ou você escolhe Deus, e quando ele fala a igreja, se refere a Deus, a tua fé. Ou você escolhe Deus ou me escolhe. Quem você irá escolher? É por isso que Deus, ele diz assim, eu vim para fazer separação. Porque o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar, irmãos. Depois do amor a Deus, aí vem o amor ao próximo. Aí vem o amor aos nossos familiares, amor à esposa, amor ao filho, amor à filha, amor ao pai. Mas primeiro tem que ser um amor a Deus. E Deus não divide o seu amor com ninguém. O amor que nós temos por Ele é só para Ele. Amém? Veja que a Bíblia ensina que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 17. O julgamento de Deus começa primeiro com a igreja, para depois com o mundo. Jesus estava tratando primeiro com a igreja, para depois tratar com uma cidade de Pérgamo. Observe, no capítulo 4 e versículo 17, diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Veja que o julgamento de Deus é primeiro com a igreja. Deus está tratando primeiro com a igreja que está em Pérgamo, para depois tratar com os ímpios. Deus é assim. Os ímpios, Deus vai dando oportunidade, irmãos, porque imagina se Deus olhasse para o ímpio da forma que nós olhamos. Nós não fulminava todos? Nós não matava todo? Não era assim? Nós não usava a justiça? Porque uma pessoa que violentou uma criança à vontade não era, né? Se a gente fosse Deus, não era, a gente fazia com que ele tivesse uma parada cardíaca ou coisas piores. O ser humano pensa as coisas piores como sentença, como juízo. Mas Deus primeiro trata com a igreja, para depois tratar com o ímpio. O Senhor, irmãos, o ensino como este não contradiz as promessas divinas. Mesmo que Deus trate conosco de forma que venha julgar, que venha disciplinar, que venha exortar, que venha fazer com que a gente aprenda, Ele não desfaz da sua promessa em nos abençoar. Veja que Deus, Ele prometeu a Israel, foi promessas. Você será o quê? A nação eleita, a nação sacerdotal. Abraão, de ti eu farei o quê? Uma grande nação. A nação de Israel deveria ser a nação sacerdotal. Todo povo que quisesse buscar a Deus encontraria exatamente aonde? Na nação israelita. Mas Israel pecou. Israel desobedeceu a Deus. E veja que Deus trouxe julgamento sobre as 10 tribos de Israel, usando quem? Usando os assírios. Deus tratou com os judeus usando quem? A Babilônia. Veja que Deus usou a nação, o império assírio, para um povo, Israel, né? As 10 tribos de Israel que estava pecando. Aí Deus usou o rei, a nação assíria, foi lá, levou cativeiro, dispensou todo o Israel, né? Levado cativo, tiraram, praticamente destruíram as 10 tribos de Israel. Aí Deus tratou depois com quem? Deus tratou depois com os assírios. Deus fez assim com
o povo judeu, usou a Babilônia, o rei Nabucodonosor, para julgar a Israel, para exortar, para julgar a Israel, o judeu. Depois Deus tratou com o rei Nabucodonosor. Foi assim? O que é que diz a Bíblia? Que Deus, ele fez o quê? Ele comeu capim. O rei se engrandeceu, o rei se enalteceu, o rei se achava um Deus. Aí Deus mexeu lá na mente dele, lá no cérebro, ficou doido, aluado, foi comer capim. Viu? O que é que Deus faz? O reino, o império, ele foi dissipado, ele foi destruído. Veio um novo império que julgou quem? Julgou a Babilônia. Deus primeiro tratou com quem? Com Israel. E é assim que Deus ele faz. Ele trata primeiro conosco, irmãos, e está tratando aqui com a igreja que está em Pérgamo, para depois tratar com o ímpio, com Pérgamo, com a cidade. Mas vamos lá, irmãos. No versículo 18 do capítulo 4 de 1 Pedro, aí diz assim: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Veja que aqui está dizendo, irmãos, que não é fácil ser salvo. É difícil. Se para nós que somos justos já é difícil ser salvo, imagine para quem é pecador, quem é ímpio, para quem não acredita, quem não crê em Deus, que blasfêmia contra Deus, que peca contra Deus. Esse é mais difícil ainda. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar no texto. Olha só. No versículo 13, diz assim: o lugar aonde está o trono de Satanás. Não é assim que diz o texto? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de quem? Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, aqui está dizendo que a cidade de Pérgamo, havia ali o quê? Um trono de Satanás, aonde o poder das trevas triunfava, onde Satanás imperava, literalmente imperava. Agora, Satanás, irmãos, ele não imagine que Satanás, como eu já falei no culto da semana passada, Satanás, ele não vem lá do inferno e vem pessoalmente governar. Ele usa o quê? O sistema. O sistema da cidade de Pérgamo, ele estava corrompido. Vocês conhecem no Oriente Médio, o que é que acontece lá? Você é obrigado, você não pode ter a liberdade religiosa de servir a Deus, de escolher o Deus que você quer. Quem escolhe é o governo, quem escolhe é o imperador. E Satanás, exatamente, ele usa dessas artimanhas. Ele governa através, exatamente, irmãos, do sistema. Satanás, ele governa através do sistema. Olha só, Pérgamo era a capital romana das províncias da Ásia, na ocasião em que o apóstolo João teve a visão do livro de Apocalipse. Na Acrópole da cidade, a Acrópole é exatamente o lugar mais alto da cidade, estava o grande altar a Zeus, bem no centro, no lugar mais alto, isso na cidade de Pérgamo, bem no centro, no lugar mais alto, estava o altar a Zeus, né? O chefe de todas as divindades, né? Em suas redondezas ficava o elegante templo dedicado à deusa Atena. Fora dos muros da cidade localizava-se o santuário ao deus da medicina, que se chamava Esculápio, que ostentava como símbolo uma serpente. Agora imagine, irmãos, de manhã, olha só, na cidade de Pérgamo, todos os dias pela manhã,
subia fumaça de toda a cidade de sacrifício oferecido a esses deuses. Deuses para tudo que era gosto. Agora, o interessante é que esse Esculápio, irmãos, ele era uma divindade tão importante que a medicina tira daí um dos seus símbolos, que é a serpente. Olha só, em Pérgamo ficava a maior escola de medicina da época. Doentes do mundo inteiro corriam para Pérgamo, porque lá a ciência e o misticismo andavam de mãos dadas. Em Pérgamo existia também um colégio dos sacerdotes médicos. Naquela época se tinha 200 santuários no mundo inteiro, tendo como sede Pérgamo. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo ao imperador romano vivo. Isso no ano 29 a.C. se multiplica os templos para adoração ao imperador como o próprio Deus. E assim, uma vez por ano, os súditos romanos eram obrigados a irem a esses templos queimar incenso a César, dizendo: César é o Senhor. E tem mais: os que se recusavam a fazer eram perseguidos, eram torturados e eram mortos. Agora imagine, irmãos, ali na cidade de Pérgamo, tinha ou não tinha um trono de Satanás? Satanás obrigava, Satanás imperava, Satanás dominava. E ele dominava exatamente quem? Os cabeças, as leis, os governadores, os imperadores, César. A mente de César, a gente pode dizer, irmãos, que César era um homem diabolicamente dominado pelo diabo. Ele recebia incenso, havia templos construídos a César. E o povo adorava supostamente a César. E claro que estava adorando quem? A Satanás, os demônios. Satanás operava, ele tinha um trono, ele controlava, ele mandava. O interessante, irmãos, que hoje em dia aqui no Brasil, na parte ocidental, aqui no Brasil, nessa região aqui do Mercosul, a gente observa que nós temos liberdade de cultuar a Deus. Às vezes alguns governos se levantam contra nós, mas mesmo assim a gente continua tendo essa liberdade de buscar a Deus. Só que Satanás, nunca imagine, irmãos, que ele é besta, que ele não é um ser inteligente. Quando ele não manipula o sistema, ele não consegue manipular o sistema, ele usa outros fatores, outra maneira para poder afligir, governar. E o que é que a Bíblia diz? Que este mundo jaz do maligno. A quem a Bíblia chama de príncipe deste século? A quem? A Satanás. Ele é o príncipe, ele governa, irmãos. De um jeito ou de outro, ele governa. Ele só não governa a igreja. Amém? Ele não tem poder sobre a igreja, ele não tem poder sobre nós. Porque a igreja, quem impera é Cristo. Cristo é o cabeça, irmão. Nós somos o corpo, quem governa é Cristo. E nós temos o Espírito Santo, o segundo Cristo em nossas vidas. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos dá as diretrizes para caminharmos, é Ele que nos orienta para chegarmos ao céu. Ele não tem poder sobre a igreja, mas tem poder sobre o sistema. Ele manipula o sistema. E quando ele não pode usar a ditadura, irmãos, ele usa de outra maneira, ele tenta convencer de outra forma, de outra maneira. Vamos lá. Mas a verdade é que a visão imperial era light. Desde que o povo fosse pelo menos uma vez ao templo adorar o imperador, eles poderiam prestar culto a outra divindade. Do contrário, eram perseguidos, torturados e mortos. O trono de Satanás, na verdade, era o sistema. Veja como o império romano era light. César dizia:
Vocês podem adorar quem vocês quiserem. Você pode ter como Deus quem você quiser, quantos deuses vocês quiserem. Mas eu quero que vocês me adorem. É obrigado a vocês me adorar. Vocês têm que ir ao templo, queimar incenso em meu nome. E era obrigado a dizer, César é o Senhor. Aí a igreja, irmãos, de Pérgamo, alguns das igrejas, eles preferiam morrer do que negar a Cristo. É por isso que a Bíblia diz que eles foram perseverantes, né? Eles foram fiéis até certo ponto, alguns foram fiéis. Olha o que diz a Bíblia: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas vocês retêm o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Eles não negaram a fé, irmãos, mesmo tendo lá o decreto imperial, né, de César, do imperador romano, dizendo, vocês têm que adorar, vocês têm que prostrar, vocês têm que acender incenso, queimar incenso, e dizer que eu, César, sou o Senhor. E muitos dos cristãos disseram, não, nós não fazemos isso. E muitos cristãos eram perseguidos, muitos cristãos eram mortos. Agora você sabia, irmão, em toda a história, pode ver a história, pode ler a história, em toda a história, quando se trata do cristianismo, da igreja em si, da igreja, e quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Pode observar. Constantino viu que não podia vencer a igreja. O que foi que ele fez? Se aliou à igreja. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores, evangelistas, irmão, de todo o tempo, com exceção, né, abaixo de Jesus, mas Paulo pregou, né, na parte oriental, alguma parte ocidental. Paulo pregando, o evangelho cresceu, chegou a Roma. Roma era o império, era a capital mundial. Dali se espalhou para todo mundo. Muitos crentes eram mortos, foram mortos, perseguidos, mas enquanto mais eles matavam, levavam para o fogo, eles queimavam, decapitavam, mais a igreja crescia. É interessante isso, né? Paulo foi decapitado, esperou muitos anos em Roma, lá, morava numa casa, recebia visitas, mas ele foi o quê? Sentenciado à morte, foi decapitado, foi morto. Mas a igreja foi afligida, a igreja pereceu? Não, a igreja crescia, a igreja aumentava. É isso que fazia a diferença da igreja, a igreja em Pérgamo. Quanto mais o trono de Satanás, quanto mais o diabo operava, quanto mais o diabo matava, perseguia, torturava, mais a igreja crescia. Impressionante isso, irmãos, impressionante isso. Mas vamos lá. Pérgamo, ela foi elogiada, e Jesus dizendo, conserva o meu nome, e não negou a minha fé que tem em mim. Além de ela ter conservado o nome de Cristo na sua vida, a igreja de Pérgamo não negou a fé, preferiu ali morrer com Cristo, ser perseguido, ser torturado, do que negar a sua fé em Cristo. Outra coisa interessante, irmão, neste versículo que fala sobre Antipas. Antipas, ele era o pastor da igreja de Pérgamo. Antipas, Jesus faz questão de mencionar o seu nome. Antipas, quem era Antipas? Antipas era a fiel testemunha que foi morta na cidade de Pérgamo. Era a fiel testemunha, a quem Jesus amava. Sabe o que aconteceu com Antipas, o pastor da igreja em Pérgamo? Segundo Tertuliano foi um dos pais da igreja, Antipas, ele foi colocado dentro de um boi de bronze. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes, né, romanos, aqueles filmes antigos, que usavam exatamente boi de bronze. Era uma forma de eles matarem os seus inimigos. Tertuliano diz que Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, que foi levado ao fogo até ficar vermelho, levando Antipas à morte,
asfixiado e queimado no ventre daquele boi de bronze, mas não negou a fé nem o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Veja que fé era essa. Você está preparado? Imagine se viesse uma perseguição dessa no Brasil. Irmãos, se muitos cristãos hoje afastaram do evangelho por causa de uma pandemia, de um vírus, no lugar de se aproximar de Deus, se afastaram de Deus. Aí vem um alerta, irmãos, alerta de Jesus: se hoje Deus te pedir a tua alma, e aí? Será que ela vai para o céu? Será que ela será salva? Porque nós não sabemos o dia da manhã, ou sabemos? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas enquanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam, mais a igreja crescia. Pérgamo, agora ela começa a ser exortada. Jesus tem algumas coisas contra ela, contra a igreja de Pérgamo. A primeira coisa que Jesus tem contra ela é que no versículo 14 diz assim: então aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Ora, lembra-se que eu disse que já que os cristãos, a igreja crescia, Satanás não estava vencendo a igreja. Satanás não estava conseguindo parar a igreja. Quanto mais matava, a igreja crescia. Quanto mais torturava, a igreja crescia. Eles preferiam morrer. Aí agora, Satanás usa outro método, outro sistema, outro jeitinho. O jeitinho brasileiro. Sabe o que foi que ele fez? Satanás fez? Satanás usou a doutrina de Balaão. Todo mundo sabe que Balaque, ele contratou Balaão para fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Israel. Não foi assim? Aí, quando Balaão ia amaldiçoar o povo, o que é que acontecia? Saía da boca de Balaão o quê? Bênção. Ele abençoava. No lugar dele dizer assim, no lugar dele amaldiçoar, saía bênção. No lugar de ele pronunciar maldade, saía bondade, saía coisas boas. Balaão, aí sabe o que o Balaão fez? Balaão, um falso profeta, homem usado pelo demônio, ele disse para Balaque, não tem jeito de você amaldiçoar esse povo. Não tem jeito. Deus está com esse povo. Não adianta a gente lutar, porque a gente vai estar lutando contra Deus. Mas faz o seguinte, olha, envia as tuas filhas, as tuas mulheres, as donzelas, para o arraial de Israel. Envia os moços para o arraial de Israel. Aí as filhas e os filhos deles irão se deitar com teus filhos, e aí eles vão ter filhos, vão casar, e o Deus dele vai abandonar. Porque Deus não suporta, Deus não aceita que o povo dele peque, se misture com os ímpios. Faça isso. Ao conselho do profeta Balaão, o rei Balaque fez desse mesmo jeito. Enviou as suas filhas, os seus filhos, que se misturaram com os filhos de Israel, que se prostituíram. Aí Deus se afastou do arraial de Israel, e Israel pereceram. Irmãos, só existe uma maneira de nós sairmos perdedor de uma batalha. Só se nós estivermos em pecado. Só se nós estivermos afastados de Deus. Se estivermos afastados de Deus, nós seremos mais do que perdedores. Se nós estamos com Cristo, fiel a Deus, a promessa dele de sermos mais do que vencedor, ela continua. Amém? Outra coisa, irmão, no versículo 15, a segunda coisa que Deus tinha contra ela, Jesus tinha contra ela: estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. E estudamos isso, nas cartas anteriores. E sabe o que é que ele dizia? Ele dizia que a missão dele era dar uma versão moderna. Isso era os nicolaítas, Nicolau.
que era o chefe aqui dos nicolaítas, que a ideia dele era a pessoa viver do jeito que quisesse, que Deus não estava preocupado com o corpo. Você já viu alguém dizer assim, olha, Deus está preocupado só com o coração, já viu? Aí um crente mais ousado diz assim, Deus é papafigo, é? O açougueiro? Porque Deus, ele se preocupa com seus filhos, irmãos, da planta dos pés ao último fio de cabelo. Ele está preocupado com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Porque quando a gente mancha o corpo, também mancha a alma, mancha o espírito. Se a gente peca no corpo, a gente peca também no espírito. O espírito peca também. Somos tricótomo. Somos corpo, alma e espírito. Nós não temos como só macular a alma e deixar o espírito imaculado, ou macular a carne e deixar o espírito imaculado. Não. Quando se peca, a carne peca, peca também a alma e o espírito. E a ideia dos nicolaítas era essa. Era que você poderia fazer o que você quisesse com o corpo, que Deus estava preocupado era exatamente com o espírito. E a graça de Deus perdoava todos os pecados. Olha aí. E eles viviam, irmãos. Aí muitos crentes da cidade estavam ali, estavam vivendo em pecado. Mas umas poucas de coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha só, dentro da igreja, dentro do meio dos irmãos, estavam aqueles que viviam em prostituição, estavam aqueles que viviam em idolatria. Olha, quando o diabo ele não conseguiu vencer através da tortura, através da perseguição, através da morte, aí ele usou o quê? A doutrina teológica. Vem Nicolau, vem os nicolaítas, aí vem a doutrina de Balaão, que levou o povo a pecar, com doutrinas mentirosas, como se Deus não se preocupasse com o nosso corpo, que os cristãos poderiam se prostituírem, viverem dissolutamente, sem nenhuma regra, e muitos que estavam lá caíram. E o pior de tudo, irmãos, sabe o que era? Além disso, que alguns crentes estavam aceitando, estavam concordando, estavam sendo negligentes, estavam fazendo vista grossa, não estava nem aí, comiam com eles, comungavam com eles. O povo vivia em outro universo, sem ser o universo de Cristo, obedecendo a Nicolau, obedecendo a doutrina de Balaão, se prostituindo, adorando imagem, vivendo dissolutamente e vivendo dentro da igreja, e a igreja, de uma maneira geral, concordava, aceitava. Quando Deus diz assim, lutarei contra eles com a espada da minha boca, Jesus lutará contra eles com a espada de sua boca. Isso significa que tudo que Cristo tem a fazer é pronunciar a palavra para trazer a punição, o juízo de Deus. Irmãos, é através da palavra. A palavra que sai da sua boca é a palavra. A palavra de Deus. Deus só precisa pronunciar, falar, sentenciar, que tudo que Deus ele fala, isso acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e ele, como a palavra disse, fez a separação entre a luz e as trevas. Isso foi o primeiro dia.
E Deus criou tudo com a palavra. Irmãos, do jeito que Deus, Ele abençoa, Ele também amaldiçoa. Do jeito que Deus, Ele pronuncia a palavra de bênção, de prosperidade sobre nossas vidas, Deus também pronuncia, Ele tem poder para pronunciar palavra de maldição, palavra de juízo. E pode acreditar, irmãos, tudo que Jesus fala, acontece. Não é Balaão não, viu? Não é falso profeta não, viu? Quer viver bem com Deus, irmãos? Receba a bênção de Deus. Deixa Deus usar a sua palavra para abençoar você e não julgar você. Muitos em Israel foram julgados, muitos reis foram julgados por Deus. Sofreram. Davi, segundo o coração de Deus, por ter pecado, sofreu. Ele não comeu o pão que o diabo amassou, não, mas ele comeu do pão que Jesus deu a ele, que Deus deu a ele, viu? Sofreu. Sofreu tanto na vida que ele morreu com um problema psicológico. Chegaram para ele assim, disse assim, olha, tem uma judia nova, uma mulher nova, deita-te com ela. Nem isso ele quis mais. Era velho, né, sentia muito frio. Aí ofereceram uma mulher para esquentar Davi. Davi estava solteiro. Aí ofereceram uma mulher, uma jovem, uma donzela jovem, para deitar, só para esquentar os pés de Davi. Davi disse, quero mais não, sofri muito. Sofreu muito, irmão. Por conta do seu pecado, sofreu muito. Mas vamos lá, eu quero terminar. No versículo 17, o que é que diz no versículo 17? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Eu quero, maná, a gente sabe que se refere ao pão de Deus, pão dos céus, alimento dos céus. Então, aquele que vencer, ele vai comer do pão, do maná do céu. A gente pode até dizer que seja do fruto da árvore da vida. Não é assim? Que aqui fala maná é pão do céu, e a gente sabe que no maná no deserto ali, foi Deus que mandou do céu. Foi assim? Deus mandou no deserto, não tinha nada, Deus mandou maná. Segundo a Bíblia, o nome daquele alimento era maná, e eles comeu. Aqui o maná, aqui é o pão de Deus, pão do céu. Então a gente vai comer deste pão da árvore da vida, o fruto da árvore da vida. Nós, agora, aqueles que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei que ele tenha direito de comer do maná do céu. Agora, para terminar, o que são essa pedra branca? Que pedra branca é essa, irmãos? A pedrinha, em algumas cidades, ela tinha como objetivo, ela servia como uma entrada para uma grande festa na cidade. Era como se fosse uma senha. Essa pedra, a pedrinha branca, ela também tinha esse significado. Havia uma festa grande na cidade e o convite era exatamente a pedrinha branca. Através daquela pedra branca, a pessoa tinha direito de entrar nas maiores festas das cidades. Era uma espécie de bilhete. Que para você entrar, você tem que mostrar o bilhete. Para você entrar na festa, você tem que mostrar essa pedrinha branca. Só que, o que Jesus está falando aqui para a igreja, não é isso. Embora que a gente vai entrar no céu, né? E no céu haverá o quê? Uma festa, não é verdade? Para receber a igreja. De todo jeito também dá certo, não é verdade? Lá no céu haverá uma festa. A Bíblia chama de bodas do Cordeiro. E a boda do Cordeiro é como a igreja. Onde a igreja será recompensada. Onde a igreja será abençoada. Onde Cristo servirá a igreja. Onde haverá a grande ceia no céu. Então, de todo jeito, dá certo, não dá certo? Mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, irmãos.
pedra branca significava perdão e absolvição. O significado da pedrinha era perdão e absolvição. Naqueles dias, uma pedrinha era usada nos tribunais para indicar ausência de culpa. Os jurados usavam 2 pedrinhas, uma branca e uma preta. Na hora de contar as pedrinhas, se tivesse mais pedrinhas pretas, o réu era o quê? Condenado. Se tivesse mais pedrinha brancas, o réu era o quê? Absolvido. O que Jesus está dizendo aqui para a igreja é que a igreja será absolvida. Aquele que vencer será absolvido, será perdoado. Olha só, ele terá perdão, ele entrará na mansão celestial, no reino de Deus. Não haverá para ele condenação ao que vencer. Quem vencer, a igreja que vencer, se eu vencer, irmãos, se você vencer, se nós vencermos, para nós não haverá o quê? Condenação. Porque haverá absolvição, haverá perdão, haverá galardão, haverá bênção, haverá alegria, haverá regozijo, haverá coisas boas, haverá eternidade com Cristo, irmãos, haverá tudo aquilo que ele prometeu à igreja, nós receberemos, porque a pedrinha branca indica isso, exatamente, perdão e absolvição. Você não será condenado, mas aquele que vencer, mas aquele que cair, aquele que perecer, aquele que se deixar ser levado pelo pecado, pelas coisas que a cidade de Pérgamo oferecia, o trono de Satanás oferecia, obviamente que as suas pedrinhas não seriam brancas, mas seriam pretas. Seriam condenados. Mas ao vencedor, ele terá direito de comer do pão do maná do céu e receber as pedrinhas brancas. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.